Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido, Ele investiu na construção da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores. Reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Glória a Deus, aleluia. Venho cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu estou aqui. Louvado seja Deus, primeiramente para agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia abençoado na presença desse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. É tão bom seguir Jesus, meus irmãos. Que Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai Celestial. E eu vou estar aqui, louvado seja Deus, primeiramente agradecendo ao Senhor e aos nossos amigos e irmãos. Vou estar aqui mandando o meu abraço aos nossos amigos e irmãos ali de Silvia Jardins. Receba o meu abraço e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus nos revelou uma palavra que eu quero compartilhar com todos, que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 6, 2 versículos para a nossa meditação, que fala assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus fala que Jesus, quando chegou ali, na sua terra, louvado seja o nome do Senhor, ele começou a pregar a palavra de Deus. Os seus discípulos ali acompanhando ele, louvado seja Deus, e ele começou a pregar a palavra de Deus, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. E muitos se admiravam, louvado seja Deus, de ver a sabedoria, como ele fazia grandes maravilhas, louvado seja Deus. Sabemos, meus irmãos, que tudo que Jesus fazia, os sinais, as maravilhas, vinham do Pai para o Filho, louvado seja Deus. Deus ali operou grandes maravilhas, grandes sinais através do seu Filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos ficaram ali admirados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele estava ali fazendo a obra do Pai. Louvado seja Deus. Se esforçando, se dedicando. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo a obra do Pai. Não é diferente no dia de hoje, meus irmãos. Louvado seja Deus. Porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Para você chegar até Deus, tem que passar por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua fazendo grandes sinais, prodígios e maravilhas na terra, através do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus é bom, santo, justo, fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E continua, meus irmãos, operando grandes coisas, grandes maravilhas. Louvado seja Deus.
É necessário que venhamos crer e confiar nesse Deus maravilhoso, depositando nossa plena fé e confiança nele, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Louvado seja Deus. E ele está aí, louvado seja o nome do Senhor, de braços abertos, atendendo aquele, louvado seja o nome do Senhor, que quer, que abre o seu coração, louvado seja Deus, que se entrega para ele, louvado seja o nome do Senhor, que se doa, que se esforça, louvado seja Deus. Ele está aí de braços abertos, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é único, é soberano, e o seu Filho amado, louvado seja Deus, continua fazendo maravilhas, direcionado pelo seu Pai, pelo nosso Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Que venhamos nos esforçar, meus irmãos, para que o Senhor possa olhar para nós e achar graça. Louvado seja o nome do Senhor. E poder nos usar na face da terra para dar continuidade a essa obra que Jesus fazia aqui na terra. Louvado seja Deus. De podermos fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E pregar o Evangelho, louvado seja Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, como o Senhor Jesus fazia, louvado seja Deus. Mas é necessário, meus irmãos, que venhamos estar na posição diante desse Deus maravilhoso, nos colocando na dispensação do Senhor, para fazer a sua obra, louvado seja Deus, para seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, fazendo coisas maravilhosas, direcionado pelo Pai. Louvado seja Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Que aqui Jesus, louvado seja o nome do Senhor, fazia coisas maravilhosas e que muitos se admiravam. Louvado seja Deus. E não é diferente hoje. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo até hoje, meus irmãos. Basta que você creia, que você confie nesse Deus maravilhoso, no seu Filho amado, que está aí, louvado seja Deus, atento a tudo e a todos. Que todos nós devemos estar atento à sua voz, à sua palavra, que é santa, que é viva, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esta palavra que o Senhor nos deixou no dia de hoje, louvado seja Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando a cada coração. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.